Boa noite. Depois de algumas dificuldades técnicas, vamos então avançar para uma edição do Negócios da Semana. Há pouco mais de um mês da apresentação do Orçamento de Estado de 2014, aquele que já foi classificado como o orçamento mais difícil das últimas décadas, o Governo procura agora alternativas a mais um chumbo do Tribunal Constitucional. Está em causa o regime de requalificação, que em bom rigor iria permitir o despedimento de milhares de funcionários públicos e reduzir a despesa do Estado. Chumbos podem vir a acontecer noutras medidas. Pode o Governo cortar efetivamente a despesa estrutural sem mexer nas pensões e nos salários e sem reduzir o número de trabalhadores no ativo? São as perguntas para a conversa e para o debate com João Duque, economista, presidente do Instituto Superior de Economia e Gestão, e também com Bettencourt Picanço, sociólogo, presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado. Duas sensibilidades diferentes para analisar uma questão central que vai condicionar a vida do país a médio e longo prazo, futuro que pode passar também pela necessidade de um segundo resgate com condições ainda mais duras que as do atual programa de... Meus senhores, obrigado por terem vindo. Começo por si, Dr. Bettencourt Picanço. É possível, de facto, fazer uma reforma da despesa do Estado, uma reforma estrutural, sem mexer nestas áreas? É porque parece, olhando para todos os indicadores e todas as categorias de despesa, não há grande margem, tem que se mexer em alguma destas áreas. Eu penso que o essencial era fazer, ou procurar fazer, enunciar pelo menos aquilo que o Governo pretende com o que anunciou como reforma do Estado, visto que o Estado não se reduz à administração pública, aos seus trabalhadores, nem aos aposentados. Consequentemente, aquilo que todos estamos à espera, os portugueses, para visualizar o futuro, é a reforma do Estado. Reforma do Estado com aquilo que às pessoas interessa, isto é, como é que o poder político aparece e como é que ele responde ou não responde àquilo que os portugueses esperam. Nós estamos à beira de um ato eleitoral. Estou só a falar nesta parte de funções sociais e de pagamento de salários. Só que isto é mais de 80%. Como é que se reforma estruturalmente a despesa se não se corta aqui? Eu não estou a ver como. Como eu lhe disse, isto significa que se pretende atacar o problema pela redução daquilo que são as fontes essenciais da satisfação do Estado Social que temos. Quando aquilo que nós esperamos e desejamos é que se procure resolver o problema através dos sítios que têm inviabilizado a concretização desse Estado Social. Isto é, procuramos reduzir o quê? Reduzir a educação, reduzir a saúde, reduzir as pensões, reduzir os salários. Este não é, obviamente, um caminho que vá dar a algum lugar. Não havendo dinheiro para pagar isso tudo, não vejo como, mas também já lá vamos. João Duque, a sua opinião sobre os mesmos temas. É possível fazer reforma da despesa estrutural do Estado olhando para esta estrutura de despesa? Acho que é muito difícil. O Governo tentou já, através de cortes sucessivos, reduzir alguma parte dos chamados consumos intermédios. Mas, de facto, a esmagadora maioria do orçamento centra-se em duas rúbricas, que são despesas com pessoal e prestações sociais e, portanto, é muito difícil dar-se a volta sem se tocar aí. Mas também, vamos lá ver, há dois problemas no orçamento. Um é o déficit e outro é o volume do orçamento. A questão do déficit coloca-se a qualquer modelo de sociedade. A longo prazo, um déficit não se pode manter sucessivamente, porque o Estado deixa de ter capacidade para se endividar eternamente e acumular déficits que depois não têm capacidade de ser solventes. Outra coisa é o modelo de sociedade, que tem mais Estado ou menos Estado. Eu acho que o atual Governo foi eleito com um mandato para tornar a sociedade portuguesa menos dependente do Estado. E, portanto, um modelo de sociedade em que a despesa do Estado, através das administrações, administração pública, das autarquias e dos fundos autónomos e serviços autónomos, fosse menor. Potencialmente transferindo uma boa parte dessa despesa para a iniciativa privada, que tenderá a cuidar da gestão dessa despesa de uma forma diferente. Portanto, é um modelo de sociedade diferente. Mas não impõe... Transferir despesa não significa reduzir o déficit. Porque se nós transferimos a despesa e a receita correspondente, continuamos com o déficit. Claro. Portanto, há duas coisas importantes aqui a distinguir. Uma coisa é o déficit, qualquer governo, seja socialista, seja social-democrata, seja de direita, esquerda, etc., tem a obrigação de vir a controlar.
Pronto. E foi aquilo que inicialmente o Governo tentou fazer. Agora, e que a Troika exigiu, claro, é evidente, mas a Troika não exige só isso. A Troika também vem impor um modelo de sociedade mais aberto e aparentemente com menos Estado. Mas não significa que os portugueses tenham menos serviços. O facto de eu transferir, por hipótese absurda, toda a educação para um sistema privado não significa fechar as escolas todas. Significa que a gestão de todas as escolas seria feita no ensino privado. E depois perguntar-se, então os meninos que não têm, as famílias que não têm dinheiro, bom, poderiam receber do Estado um subsídio para pagar a escola. A diferença está em que toda aquela estrutura é da iniciativa privada ou é gerida pela iniciativa privada. É um modelo muito diferente. São modelos completamente diferentes. Mas neste momento o que temos é uma necessidade de reduzir a despesa. Antes de se pensar em transferir essas áreas de atuação do Estado para privados, porque muitas delas nem são apetecíveis pelos privados. Pois esse é um problema. Olhando para a questão imediata, se é exigido pelos credores, e não há outra forma, penso eu, de encarar isto, se é exigido pelos credores que se reduza a despesa de forma a que o déficit seja contido, porque já não aumenta mais receita, até a Troika já está ciente disso, então tem que se fazer estes cortes. Pronto, não há volta a dar a isto, certo? Eu acho que não há volta a dar. Agora, os cortes deveriam ser feitos de forma seletiva. Cortes, isto eu já acho que já repeti isto ad náusea, cortes generalizados não resolvem problema absolutamente nenhum. Porque normalmente trazem problemas àqueles que estão equilibrados e não resolvem o problema dos que estão desequilibrados. João, e os que continuam... Vou dizer-lhe que à maneira do Dr. Bettencourt Picanço, embora com perspectivas completamente diferentes, o João também está a levantar uma questão que é discuta-se uma forma muito mais eficiente e seletiva. Mas andamos todos sempre a discutir isto e nunca mais saímos daqui. Mas... E portanto, é melhor uma medida que seja eficiente, embora não tão seletiva. Quer ver medidas? Do que andarmos eternamente a discutir isto. Mas há medidas. Por exemplo, o Governo faz a análise dos hospitais e diz: vou reduzir, vou concentrar, vou fechar uma maternidade em Lisboa. O que é que acontece? Bem, vem a sociedade civil e diz: não, esta maternidade não pode ser fechada. Ok, vamos chegar nas escolas, vamos chegar no ensino. Vem a sociedade civil, vem alguma sociedade civil. Claro, vem alguma sociedade civil. E nós, comunicação social, reproduzimos o que diz a sociedade civil. Isto está no nosso papel e eles estão no papel deles. Mas a outra sociedade, que se calhar concorda, ninguém os ouve. Mas... Pois, enfim, vem o ensino, o colégio militar, por exemplo. Sim. Vamos concentrar o ensino masculino e feminino numa escola. Não se pode. Portanto, qualquer passo que se tente fazer... Repare, mas estas são medidas com sentido, com gestão. Eu tinha esse tema para o final do nosso programa. Mas eu já lhe baralhei. Você que agora falou nisso, já me baralhou completamente o guião, mas eu vou dizer. Há uma campanha eu sei. Dos órgãos de comunicação e querem matar o Colégio Militar. Sim, exatamente. E ninguém diz uma questão óbvia. Eu vou dizê-la diretamente, se me permitem, vou aqui reproduzir os números que tenho aqui da nossa investigação jornalística e não foi só da SIC, foi referida muito lá. As despesas de ensino militar. Em Portugal há cerca de 850 alunos que frequentam 3 colégios militares. Os pupilos do Exército, o Instituto de Odivelas e o Colégio Militar, que é o que tem mais, tem 400. As famílias pagam em média 7.000 euros por ano para ter cada um dos filhos a estudar, o que representa uma receita global de quase 5 milhões. Depois, estas escolas têm um déficit e o Ministério da Defesa financia esse déficit, que é de entre 10 e 14 milhões de euros por ano. 2 milhões e 300 mil euros vão para o Instituto de Odivelas. Significa um subsídio de 8 mil euros por aluna do Instituto de Odivelas. O Colégio Militar recebe cerca de 3 milhões. São cerca de 9 mil euros a cargo do contribuinte por aluno. E os pupilos do Exército recebem do Ministério da Defesa 4 milhões, cerca de 30 mil euros por aluno. E agora pergunto eu, no Colégio Militar, os alunos têm equitação e esgrima. Então, e nós, todos os contribuintes, estamos a pagar a equitação e esgrima daqueles alunos, e nós que também gostaríamos de ter os nossos filhos a ter essas aulas, temos que pagar aos outros e os nossos não têm. Eu acho isto tudo um contrassenso. Desculpem a minha observação. O João é que teve a culpa desta deriva no nosso guião. Não, porque cada passo que se faz de forma seletiva... questiona isto tudo, não é? Claro que estou de acordo. É porque cada um que acha que tem que haver reformas, depois quando lhe toca começa a dizer que já não quer. Exatamente. Não, os grupos de pressão que são afetados pelas medidas imediatamente reagem. São acarinhados pela comunicação social. Isso é verdade. E ganham... Produzem mais eventos do ponto de vista da exposição pública, claro. E nós temos que fazer essa cobertura. Não, é evidente. Então, se calhar, os outros é que pecam por ausência. Mas eu sei que, pelo menos já me chegaram notícias, de que outros grupos de pressão vão começar a organizar-se.
assim da mesma maneira, fazer campanhas da mesma maneira. Então, o que tem que Picanço considera-se um grupo de pressão que está a ser injustiçado? Mas, sem dúvida, que me considero parte de um grupo de pressão que está a ser injustiçado e que procura clarificar as questões. Porque quando nós estamos a falar de despesa e de falta de controle dessa despesa que produz o déficit, eu pergunto, se nos últimos 8 anos saíram da função pública 165 mil trabalhadores, como é que o número dos trabalhadores na administração pública não foi reduzido como o Governo pretende, como os diversos governos pretendem? Isto é, está a dizer-me que se calhar houve outras entradas ou que já foi reduzido, óbvio, ou que se calhar ou que já foi reduzido e não podemos reduzir mais. Se continuamos a ter à volta de 600 mil trabalhadores na administração pública, pouco mais ou menos do que tínhamos então há uns entraram anos por outro atrás. lado. Como é óbvio, isto é, a gestão que se faz dos diversos serviços públicos é uma gestão em termos macro. Errado. Perspectiva sua. A gestão é que teve a culpa, quem é contratado não tem a culpa. E quem é contratado por determinadas condições não as pode ver alteradas de um momento para o outro. Todas as pessoas que estão desempregadas, o que querem é um emprego, trabalhar em algum lado. Se a administração pública diz, entra, vem trabalhar para aqui, eles obviamente que vão. Ou quer que eles façam o estudo prévio para dizer não vou porque vou contribuir para o déficit e sair nesse serviço. Obviamente que não, até porque muitos e muitos serviços hoje estão carecidos de trabalhadores. Depende, há outros que produzem um trabalho ou um resultado que não serve para nada para a nossa economia, muito possível, como bem sabe. É muito possível, mas então a quem é que cabe fazer essa triagem, fazer o juízo e impor as medidas necessárias para que os trabalhadores possam ser colocados onde são necessários. Para que não fique sem exemplo o que eu lhe disse, reconhece que em ministérios com funções de decisão sobre projetos da iniciativa privada, atropelam-se os organismos, atropelam-se os decisores, para um processo de investimento são 15 a 20 decisores, e era melhor retirar do circuito grande parte deles, mandá-los para casa, por exemplo. Olha que não, o que eu lhe digo é que, na generalidade, todas essas decisões hoje estão a ser tomadas fora da administração pública. Isto é, todas as grandes iniciativas e os grandes investimentos, quer a proposta primeira, quer os pareceres subsequentes, estão a ser decididos fora da administração pública. Isso é próximo para aqueles projetos de interesse nacional que são de vários milhões. Depois um pequeno e médio empresário esbarra numa parede. Se você hoje quer um especialista de uma determinada área, até dos swaps, vai buscá-lo à banca. Ui. Se você quer... Aliás, os governantes que vão tutelar os swaps. Você hoje quer um especialista para a contratação, você vai buscá-lo a uma empresa de consultadoria. Isto é, a administração pública... Está a dizer que a administração pública tem gente competente para isso e está a ser como é óbvio, tem gente competente, ainda vai tendo alguma, apesar de muitos dos serviços que tinham essas pessoas terem sido extintos e as pessoas terem sido aconselhadas a pedir a apresentação antecipada. Isso faz parte do modelo. Lá está. Isso faz parte de um modelo em que, do ponto de vista ideal... A administração ficou a gastar menos? Pronto, não. Do ponto de vista ideal, o que eu estou... A despesa global manteve-se ou subiu? Mas para, nós apanhámos uma fase muito complicada para o Governo implementar um processo de transformação da sociedade numa sociedade mais liberal, que é uma recessão global e que não se aplica só a Portugal. Mas você acredita que uma sociedade mais liberal produz mais riqueza? Eu acredito que bem gerida... Não. Tem que ser bem gerida, como é evidente. Não é por facto de ser liberal. O facto de ser mais liberal. Não, tem que ser bem gerida. A administração pública pode gerir bem os recursos. O que se verifica é que em muitas áreas não está vocacionada para isso. Não está vocacionada. Porque é que não existem padarias do Estado? Está bem, mas porque é que o Estado, por exemplo... casos ao serviço, eles não... Ou o trabalho não tem utilidade social, ou então não o fazem muitas vezes. Vamos lá ver. Há motivos que levaram a um desajustamento do Estado ao fornecimento do serviço. A alteração drástica da população portuguesa e da atividade económica provoca um desajustamento enorme com uma grande rigidez do Estado. Porque imagine que eu tenho determinadas estruturas do Estado a servir uma determinada região que tem uma determinada atividade industrial. Se a atividade industrial cessa, todos aqueles funcionários públicos que estavam no controle, nas exceções das finanças, etc., ficam excedentários. Se nós não podemos mobilizá-los para o outro lado, mas eu vou dar outro exemplo concreto. Há câmaras municipais que têm 500 e 600 e 1000 funcionários nos departamentos de urbanismo,
em departamentos onde entra um projeto por semana. Exatamente. Como é possível manter aquela estrutura toda? Eu acho que não é possível. Exatamente. Aquilo é o duplamente penalizador. Estamos a pagar para não fazerem nada e quando chega lá um projeto, querem todos decidir e bloqueiam. Pronto, Exagerei repare, na minha análise. Não, isso é razoável. Então, nós tínhamos escolas sobredimensionadas em termos de docentes por alunos, como temos hospitais, como tivemos maternidades, era um escândalo os portugueses poderem ir ter bebés, uma maternidade em Espanha. Uma guerra até iniciada no governo socialista. Exatamente, e ainda exatamente. bem, porque depois percebeu-se. Percebe-se que há coisas que não fazem muito sentido. Aliás, quando se tirar a linha, esbater a linha de divisória entre Portugal e Espanha, as pessoas percebem que há um problema que é uma ficção. Portanto, o facto de as unidades têm que ser bem geridas e deve haver alguma flexibilidade de ajustamento do Estado para que o Estado possa ser bem gerido. Portanto, está de acordo com esta iniciativa de se promover um quadro de requalificação que leva a que saiam pessoas do Estado se não houver emprego para elas ou se demonstrarem que não têm competência? Isso seria excelente num processo de criação, de crescimento da economia. O problema põe-se numa fase nesta conjuntura. E, portanto, nesta não conjuntura discorda do princípio, discorda do momento. Exatamente, do momento. O Dr. Betancourt discorda do princípio e do momento. Não. O princípio estaria correto. É colocar as pessoas que estão a mais num determinado local de trabalho, noutro ou noutros onde são necessárias, é um princípio excelente. É um princípio excelente que nós todos nos podemos perguntar, então, porque é que os diversos governos o não têm feito? Então, sim, mas não com despedimento. Mas o que está em causa é uma falsa requalificação. Até nisso o governo é canhestro. É arranjar pretexto para os mandar embora. Como é óbvio. E um governo não se pode fazer respeitar em termos éticos se promove a publicação, a preparação de um diploma que faz o que ele quer que se faça, mas não o diz o contrário. Diz que os quer requalificar. É um eufemismo. Como é óbvio, é um eufemismo. Quando o governo, ontem, podia fazer exatamente isso. Com a lei da mobilidade que tinha sido aprovada no governo anterior. Ou sem a lei da mobilidade. Isto é, para quê criar uma lei da mobilidade para colocar os trabalhadores numa prateleira e depois, a partir da prateleira, colocá-los noutro sítio? Isto é uma perfeita idiotice. Isto é, o governo, a quem cabe gerir os recursos que tem à sua disposição na administração pública, podia muito bem colocar as pessoas que estão a mais num sítio A, num sítio onde elas fazem falta. Continua a partir do pressuposto que não há gente a mais. Como é óbvio, não há gente a mais. Hoje, em Lisboa e no Porto, são locais onde se nota a falta de trabalhadores em muitos e muitos serviços, por exemplo, que atendem o público. O público vai hoje buscar uma senha ao sítio A para poder ser atendido amanhã da parte da tarde. Eu tenho que lhe perguntar isto. E não o choca ver na administração pública pessoas que têm um horário, mas que chegam às 9h30, às 10 estão a ir para o café, às 10h40 voltam para o emprego, às 11h30 estão a sair para ir almoçar e voltam às 2 da tarde. Isto continua a acontecer. Desculpa, há muita gente que nos dá esses testemunhos que são vizinhos de sítios da administração pública. Não conheço essas sítios. Se elas existem, devem, obviamente, ser alteradas. Na iniciativa privada isto não acontece. E isso depende de quê? Da chefia. Isso depende de dirigentes capazes que sejam responsáveis pelos objetivos que lhes são dados. E agora, para os espectadores não pensarem que eu só penso assim, também há o outro lado. As pessoas que estão no interface, e referiu a os postos de atendimento, que apanham com tudo, com pessoas mal dispostas, zangadas com a vida, com dificuldades e que depois acabam por penalizar injustamente quem está a fazer esse interface, que são pessoas com muita ponderação e muito respeito. Fica aqui o e pessoas que ficam lá a trabalhar depois da hora e que levam trabalho para casa. Hoje, este é um drama para muita e muita gente que na administração pública leva trabalho para casa e trabalha mais para casa porque é pressionado, quer pelos dirigentes, quer por aqueles destinatários das medidas. E acrescente lá, e se calhar nem sequer é por ser pressionado, é porque também tem brilho no trabalho que faz. Como é óbvio. Mas, repare, tudo isto tem a ver com as medidas que são adotadas, que são tomadas, que vão pretensamente reduzir o déficit e que, na prática, estão elas também a promover que os serviços que deviam responder melhor, às vezes não respondem tão bem. João, em relação ao modelo, já agora para concluir, a mim custa muito ver, quase que obrigar a transferir para a iniciativa privada atividade que é pior desenvolvida socialmente do que feita na administração pública. Eu acho que isso é criminoso.
Mas o país está cheio desses exemplos. Está. Mas isto é mau. Já outro. Privatiza-se águas para depois cobrarem o dobro ou o triplo e carregarem com outras contas. Enfim, leva-nos a uma grande discussão. Os ninhos de conhecimento, por exemplo, ou de competência, excelentes na administração pública, que têm iniciativa e têm capacidade de desenvolver atividade que é autofinanciada e, portanto, extingui-la ou obrigar o seu congelamento de crescimento, eu acho que isto, do ponto de vista social, é criminoso. E está a acontecer. Está a acontecer. Porque, repare, se há uma instrução global de que todos os organismos públicos não podem crescer a despesa em recursos humanos, isto significa que uma universidade portuguesa não pode, mesmo que financiada de fora, não pode ir contratar 2 ou 3 prémios Nobel. Isso já foi, atenção, que isso foi esclarecido pelo Governo no sentido de se dizer projetos que tenham contrapartida em receita, o orçamento tem que ser feito com base no ano anterior, mas depois podem ir buscar recursos. E o que o João me diz é, mas isso não permite contratar. Exatamente. É esse o problema. Claro. Então é uma política cega. É uma política cega, absolutamente cega. Eu não posso crescer, mas quem diz isto é ir num hospital. Sim. Um hospital não pode ir contratar mais médicos, mesmo que sejam brilhantes cirurgiões estrangeiros, para desenvolver em Portugal um ninho mundial de conhecimento numa área. Há outra questão neste dossiê da mobilidade e da requalificação que tem a ver com o que, neste mesmo estúdio, há bastante tempo até, um entrevistado me dizia que era o seguinte: se o Governo diz assim às FIAs, agora nomeiem gente para vir para o quadro da requalificação, e depois acabarão por ir embora boa parte deles. E se é a chefia a chamar, o que vai acontecer fatalmente é que se torna um processo personalizado e politizado, com acusações de que eu não era do partido dele, eu não era do clube dele. Mas sem dúvida alguma. Isto é um risco muito grande. Enormíssimo. E este diploma tinha esse risco. Tem, obviamente. O que foi chumbado pelo Tribunal Constitucional. Ele, o dirigente, escolhia o método que mais lhe interessasse para escolher as pessoas. Portanto, em bom rigor, o melhor é, se um departamento não tem uma função válida e útil socialmente ou economicamente, o melhor é fechar esse departamento, em vez de estar a escolher 1 ou 2 ou 3 do meio de uma equipa grande. Não, já é um acrescento meu. Não, porque se o departamento existe é porque responde a alguma necessidade. Por isso. Se não responde à necessidade, o problema reduz-se sempre ao mesmo. Isto é, alocar essas pessoas ao outro lado, a outro departamento. João, em relação a esta questão de poder cair-se na personalização, perseguição e até acusação de favorecimento ou prejudicar ou prejuízo político. Eu tenho mixed feelings em relação a isso. Eu acho que é preferível dar flexibilidade ao gestor e responsabilizar. E ele escolher, e responsabilizá-lo. Porque eu vejo o que é as normas que a administração pública tenta implementar, por exemplo, para a aquisição de bens de consumo. Sim. E o que acontece é que as situações tornam-se caricatas, ridículas, quando não há flexibilidade para escolher aquilo que se pretende. E, portanto, muitas vezes as pessoas são, se não há um traquejo muito grande nos técnicos que estão a fazer os concursos e com anos de calejamento à custa de muita asneira feita, sim, o que acontece é que estão a comprar sucessivamente coisas que não queriam, que não prestam, que são más e que só estragam. E, portanto, deveria de haver flexibilidade para que o gestor possa, com escolher algum nível de iniciativa e responsabilizar-se. É claro, e depois não ser crucificado na praça pública como é resultado de determinadas escolhas. Isso é um dossiê que nos levava para uma grande discussão. Estamos aqui a deixar implícito isso óbvio. Claro. Falámos até agora sobre o desejável, o que seria ideal fazer. Mas estamos perante uma situação em que havia uma medida em concreto, ela tinha sido combinada com a Troika, o Tribunal Constitucional disse nem pensar, não proibimos isto, e agora, que alternativa é que pode haver? Não havendo a requalificação, pode ir-se para uma alternativa que é as pessoas que ficarem na mobilidade vão ter redução de salário? Pode haver uma redução generalizada de salários sem despedimento de ninguém? Como é que se pode fazer? Estou à espera disso. Qualquer dos cenários é possível. Vou discutir um exercício. O que é que faria se estivesse no lugar de Helder Rosalino e da Ministra das Finanças? Não, eu acho que tentava novamente repartir o mar pelas aldeias. Tomar várias medidas? Repartir o mal pelas aldeias significa incluir as aldeias todas. É porque eu aqui também não posso esquecer, por exemplo, que sou funcionário público e que não negociam comigo, não é, cortes, impõem-me cortes. E, por exemplo, contratos negociados com as empresas são negociados. Eu vejo normalmente as pessoas que são afetadas com os cortes, por
protestarem e as empresas saírem dos atos de negociação e não protestam. O que quer dizer que, provavelmente, os pesos não são exatamente iguais. Eu gostava que negociassem comigo, não é? Como acontece nas empresas. Como acontece com as empresas. Portanto, de facto, não há uma política de negociação, há uma política de não há dinheiro e, portanto, temos que fazer este tipo de corte. Portanto, haver cortes generalizados de 10% ou de 20%, eu gostava que os cortes fossem, de facto, generalizados. Nesse caso não haver excesso. É porque eu também tenho contratos com o Estado. Eu tenho um contrato com o Estado, não é? Sim. Acho que vale tanto como outros contratos que são assinados entre instituições e o Estado. Mas têm tendência a dar mais relevo e peso e reconhecimento aos interesses quando assinados por instituições que quando assinados pelas pessoas em concreto, nomeadamente funcionários públicos, pensionistas, etc. É esta a grande questão. Mas eu peço-lhe que faça o mesmo exercício. Considere-se Secretário de Estado da Administração Pública e Ministro das Finanças. Diga lá o que faria, tendo havido um compromisso com os financiadores. Eu já percebi qual é a sua situação ideal. Coloque-se nesta situação. Eu respondo a dois níveis. Primeiro nível, em termos gerais, o caminho não é esse. O caminho é procurar que as pessoas fiquem nos sítios onde podem responder às necessidades. Claro. Sim, agora coloque-se nesta situação concreta, por favor. Como já foi aqui referido, ir ao consumo intermédio à volta de 7.400 milhões, sim. Portanto, ir buscar aqui à volta de 20%. Sim. 20% que aponta para cerca de 1 milhão, ou 978 milhões de euros. Outra hipótese, ir às parcerias, que tem sido feito... 20% dava 1.400 milhões, já resolvia uma boa parte. 20% de... 7 mil milhões? Pois... Já resolvia uma boa parte. Sim, mas eu aqui neste caso não ia aos 7 mil milhões, ia só às aquisições... Uma parte desses 7 mil milhões. Aquisições de bens e serviços correntes, reduzindo aí 20%, 978 milhões. Outra hipótese, ir às parcerias público-privadas, em relação às quais o que tem sido feito não são cortes, têm sido feitos acordos para que fazer não menos façam obra menos obra e gastar tudo menos à volta dinheiro. do essencial. E, portanto, respeitando aquilo que são os contratos assinados... Embora o Secretário de Estado Sérgio Monteiro e o Presidente das Estradas de Portugal tenham feito um esforço para tocar no essencial, mas enfim, é muito difícil. Respeitando o contratado com eles, mas não respeitando o contratado com os trabalhadores. Também é um ponto que temos falado muito aqui. É verdade. E estas duas alternativas... E aumentos de impostos para quem não paga, nomeadamente corporações que têm isenções. Não, porque nós também estamos à espera da redução do IRS, não é? Estamos à espera de medidas que apontem para a redução do IRS. Já percebi. E não só está a falar-me da reforma do IRC. Não só o IRC, mas também o IRS. O IRC que tem duas vertentes, e isto agora é uma pequena provocação para o professor João Duque, que é, na minha opinião, sim senhor, parece interessante, mas depois não deixa de ser um prémio adicional para grandes empresas que até já têm isenções fiscais. É verdade, mas também têm pago mais. Também têm pago mais e nós temos que reconhecer isso. Têm pago progressivamente mais, mas estão longe dos padrões médios de tributação que deveriam pagar, não é? O que temos que fazer é rever a lei fiscal, mas com atenção, com muita atenção, porque isso pode permitir a deslocalização das empresas. Sim. E as grandes empresas nacionais, privadas... Eu falo sobretudo das que estão em mercados relativamente protegidos, todos sabemos quais são. Mas eles depois deslocalizam, deixam cá... o mercado continua a existir, a faturação é feita cá, mas o reconhecimento do lucro pode ser fora. Sim, isso aí... Houve uma que deslocalizou os serviços financeiros, o financing foi para a Holanda e depois lá. Os cidadãos de lá, que são pessoas esclarecidas, foram fazer uma manifestação à porta da EDP Finance e obrigaram o governo a aumentar o imposto. Enfim, os cidadãos europeus continuam a dar-nos assim as lições. Mas eu referi-lhe alternativas ao nível da despesa, mas eu apresento-lhe também alternativas ao nível da receita. Sim. Isto é, ao nível da receita, o combate à economia paralela. Isto é, nós continuamos a ser um país com 25% do PIB de economia paralela. 40 mil milhões, que se fossem tributados a uma taxa média de 30%, dava 13 mil milhões, certo? Eu vou só à procura de 10%. Não era preciso ser tão generoso e resolvia-se o déficit. Completamente. Ainda há dias me disseram que esteve cá um grupo, quando era ministro, o Cadilho, teve cá uma equipa técnica da Dinamarca a dizer como é que poderíamos acabar com a economia paralela.
e não vimos nenhuma medida daí para cá a propósito da economia paralela. Temos aí umas deduções de IVA e IRS, mas coisas muito poucas, que eu acho que devia ser generalizada a todos os setores, mas enfim. Um esforço adicional na dívida fiscal. Na dívida das empresas ao fisco e à Segurança Social. Nem mais. Sim. Que podíamos ir buscar aí. Sim, mas aí a maior parte das que devem já estão na pré-falência, portanto. Se lá formos buscar o resto, vão mesmo para a falência, portanto. E evitar a prescrição de dívidas fiscais, como continuam a ter, isto é, 909 mil euros. Alternativas. De prescrição de dívidas fiscais. Nomeadamente noutras áreas que possam compensar esta necessidade de corte de despesa, com algum incremento de receita, se ainda fosse possível. Coisas parece que se resolve magicamente, por exemplo, o corte na aquisição de bens ou prestação de serviços, às vezes traz problemas depois no desempenho da atividade e na prestação do serviço público. E, portanto, tem que ter um bocadinho de cuidado. Eu, mais uma vez, acho que não serve nada cortar uma resma de papel em cada departamento, quando há uns departamentos que não precisam nada de papel. O que temos é que acabar com esse departamento. Portanto, eu acho que a seleção deve ser feita assim. E é pena que o Primeiro-Ministro, Dr. Passos Coelho, teve, em determinada altura, o apoio da sociedade civil, que inclusive lhe deu algumas informações sobre como é que os ingleses fizeram o ataque à reforma da administração pública. E disseram-lhe, olha, você tem que criar um gabinete na sua direta dependência e começar a atuar imediatamente quando tomar posse. Porque tem que aproveitar o elan da entrada para poder fazer uma análise muito séria, seletiva e com cortes que levam à abolição de determinado tipo de funcionamento de organismos. Globalmente, porque o corte horizontal não serve. Esqueceu, ou não quis implementar. Mas sabe qual é a argumentação agora do Governo? Nós falámos muitas vezes sobre a necessidade de se fazer a reforma da despesa estrutural do Estado logo de início. E agora a argumentação do Governo é, vejam, como se tivéssemos começado a fazê-la, na altura apanhávamos logo com os chumbos todos do Tribunal Constitucional. Se calhar tem alguma razão. Se calhar tem alguma razão. Repare, este Governo tentou começar por uma coisa que as pessoas perguntavam, mas porquê é que se foram preocupar com aquilo? Que era com a Constituição. Afinal, estamos a ver. Afinal, estamos a ver de facto, eles tinham razão. Portanto, isto é, para implementar o modelo que queriam. Mas há outra coisa que eu não consigo perceber na sociedade portuguesa. Muita gente critica o facto deste Governo estar a dar cabo da economia, deitar tudo abaixo. Mais despedimentos e mais falências. E eu só pergunto assim, então, mas quem é que foi o principal culpado da falência de uma empresa? Foram as gestões anteriores que levaram à pré-falência ou é o administrador judicial que tem que fazer o que pode para pagar aos credores ou então vai tudo definitivamente para o buraco? Não, eu acho que não há grande dúvida sobre isso. O problema, quando muitas vezes as pessoas dizem isso, dizem porque há uma torneira que se fecha, que é uma torneira do Estado, que tem tendência a estar a contrair-se e, de facto, a despesa do Estado tem estado a contrair-se, que tem reflexos na economia. E são esses reflexos que levam ao encerramento das empresas. Toda a gente sabe que num processo de ajustamento de uma economia é assim que acontece. Pois, não há dúvidas. Por isso, mas particularmente a reforma da administração pública vem num momento terrível. A alteração do modelo. Exatamente. O Dr. Betancourt Picanço está a ouvir e a não concordar? Não, repare, eu penso que estamos a falar da reforma da economia quando devíamos falar da reforma do Estado, em relação à qual até foi prometido um documento. Estamos à espera dele. Sim, mas nós também gostaríamos de ouvir. E a reforma da administração pública, então, inserir-se-á na reforma do Estado. Não vamos começar. O Dr. Paulo Portas tem uma habilidade especial para prometer, não fazer, voltar a prometer, voltar a não fazer. Enfim, ele depois já de contestar o que eu digo. Então, os grandes problemas do Estado são aqueles da administração pública. Não, os grandes problemas do Estado não estão aí. Estará aí também a administração pública, a que temos e a que queremos, consequentemente com a volta necessária para ela chegar lá. Eu vou-lhe dar razão num ponto. A maior parte dos reguladores em Portugal, que ganham bem... E saiu agora um diploma que vai, obviamente, ajudá-los. Continuem a ganhar muito bem. E terem grupos de pessoal especiais. Eu, por mim, acho que devia ser tudo reintegrado rapidamente. Os diretores-gerais dá-lhes poder. Os diretores-gerais, como o Estado já não fornece uma série de serviços económicos e não presta esses bens económicos, não há razão nenhuma para não ser ele o regulador. Então são eles que são os pagos por nós.
Portanto, os diretores-gerais deviam voltar a assumir essas funções e deviam distinguir 90% das entidades reguladoras. Está de acordo? Estou de acordo. Vejo o diretor-geral dos impostos. Já trabalhei no regulador. Há maior regulador do que o diretor-geral dos impostos. Por exemplo. Então, e na área da saúde, e na área da energia? O que é que está a fazer um diretor-geral da energia se tem um regulador que decide por ele? Eu não sei, enfim, é um país que paga estruturas em que é possível que exista duplicação. E nesse caso há que tirar. Mas o regulador e a autonomia do regulador devia ser importantes, particularmente numa sociedade que tem um modelo de privatização. Mas isso é quando o Estado presta ainda o serviço no departamento. Quando o Estado já não presta o serviço, porquê que não é ele o regulador? Sim. Pode ser, no limite. Se todos os agentes são, de facto, privados. Tem um modelo, tem um outro problema, ou melhor, tem uma virtude, é o financiamento ser feito de forma independente. Se está no Estado, é o orçamento do Estado que financia essa atividade. Direto ou indiretamente, por vezes acaba por ser o Estado. Sim, bom, estamos muito próximos do fim, infelizmente. Enfim, entramos mais tarde, mas compensámos com este dinamismo desta conversa. Vamos saber a pouco esta conversa, porque há muita coisa para falar. Mas e esta... Alguns dizem ameaça, este papão do novo resgate que o Primeiro-Ministro agitou, que eu acho que é bem real, as pessoas é que não estão a medir o perigo disso. É um problema. De facto. Pode acontecer, essa necessidade. Eu acho que vai acontecer. Vai? Eu acho que sim, com condicionalidade, com exigências ainda mais graves. Vamos arranjar uma forma mitigada de chamar resgate, que é um plano B de apoio, mas que muito provavelmente eu acho que vai ter que acontecer. Segundo pacote de ajuda, o segundo resgate? Não sei bem como. Não sei que é que vamos Não chamar... vamos conseguir voltar aos mercados assim, vamos precisar com facilidade. Não, vamos dizer, os nossos juros a 10 anos estão a 6,77%. É impossível refinanciar um Estado da maneira como vamos precisar o ano que vem com estes preços. Portanto, é muito difícil nós termos condições para convencer, por muito primaveril que sejam estes dados, e são muito simpáticos, embora já haja aqui alguns dados a tremer, e por muito boa expectativa que eu tenha para o final do ano, terceiro e quarto trimestre, eu não acredito que o ano que vem, com um orçamento tal como estamos, não torne Portugal outra vez numa nova quebra e, portanto, com dificuldades. Doutor Tencourt Picasso, sim, concordo com isso, mas há sempre a possibilidade de termos um apoio de instituições europeias, nomeadamente o BCE, como tem a Espanha, sim, de modo a chamarmos a outra coisa que não o segundo resgate. Portanto, um programa cautelar, uma ajuda. Aliás, a Irlanda, esta quarta-feira, veio dizer que precisa de um programa de ajuda cautelar que não vai conseguir voltar aos mercados. Sim. Portanto, é isso que nós temos também que pedir. Porque um programa cautelar pode ajudar-nos, sem ser necessário. O mercado pode baixar o preço. Muito bem. Meus senhores, eu confesso, volto a dizê-lo, já disse e volto a dizê-lo, soube-me pouco. Há muitos temas que nós deveríamos ter abordado aqui, fica para outra ocasião. Muito obrigado. É tudo. Até para a semana. Tenham uma boa noite.